Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Resolvendo aqui a prova de matemática do Enem 2021, questão 142 da prova azul, e ela diz o seguinte: o organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição, numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo menos um deles no alvo. O organizador considera que, em média, os jogadores têm em cada lançamento um meio, 50%, de probabilidade de acertar o dardo no alvo. A fim de tornar o jogo mais atrativo, planeja modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar em uma rodada seja igual ou superior, ou seja, a pontuação tem que ser igual ou superior a 9 décimos. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados em cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que devem ser disponibilizados em uma rodada para tornar o jogo mais atrativo é... Bom, então, essa questão, pessoal, que envolve justamente probabilidade, nós temos que utilizar justamente o dado, os dados que foram fornecidos. O primeiro dado que foi fornecido foi a chance de acertar. A chance de acertar é um meio. Logicamente, a chance de errar é também um meio. Outra coisa, ele quer justamente maximizar, digamos assim, os acertos, Então, ele diz que o acerto, a quantidade de acerto tem que ser maior ou igual a 9 décimos. Bom, utilizando justamente a probabilidade complementar, como assim, professor? Ora, suponhamos que ele começa justamente a jogar os dardos e começa justamente a errar, Então, o total de erros, a probabilidade de errar todas, se você fizer N lançamentos, E se você fizer N lançamentos e errar justamente esse N lançamentos, a probabilidade que isso justamente ocorra é 1 meio elevado a N. 1 meio por quê? 1 meio porque a probabilidade de errar. Elevado a N por quê? Porque N é justamente a quantidade de lançamento dos dardos que foram justamente errados. Tipo, se fossem 3 lançamentos, você errou o primeiro, 1 meio. Errou o segundo, 1 meio. Errou o terceiro, 1 meio. Ou seja, é 1 meio elevado ao cubo. Ok? Seria justamente isso. Ora, se a probabilidade é justamente total, é justamente 100%, ou de forma unitária é igual a 1, se eu pegar 100% menos a porcentagem de erro, ou se eu pegar 1, que representa 100%, menos a porcentagem de erro, eu vou ter justamente a porcentagem de acertos, ok? E essa porcentagem de acerto, que é o que ele quer, Ele quer justamente essa porcentagem de acerto, ela tem que ser maior ou igual a 9 décimos. Então, diante disso, nós vamos justamente fazer o seguinte, 1 menos 1 meio elevado a n. O que é esse 1 menos 1 meio elevado a n? É justamente a porcentagem de acertos. 1 porque é o total, menos 1 meio elevado a n, porque o meio elevado a n, acabamos de ver que é justamente a probabilidade de errar todas, ok? É a probabilidade de errar todas. Então, isso aqui tem que ser maior ou igual a 9 décimos. E aí vamos justamente resolver essa inequação. Primeiro vamos passar 1 para o outro lado. Fica menos 1 meio elevado a n, maior ou igual que 9 décimos menos 1, ok? Bom, 9 décimos menos 1 é justamente menos 1 décimo. Se você tem dúvida, de como faz justamente essa operação, só tem o 10 como denominador. Então você pode justamente multiplicar o 10 por 1 e depois fazer a subtração com 9, ficando justamente menos 1 décimo, ok? Bom, multiplicando, como
o menos 1 meio, né? Tem esse menos no 1 meio elevado a n, eu vou multiplicar toda essa equação por menos 1. Então vai ficar 1 meio elevado a n menor ou igual do que 1/10. Notem, quando eu tenho uma inequação e eu tenho que multiplicar por menos 1 para mudar o sinal da variável, o sinal da inequação ele tem que mudar também. Então, se ele era maior ou igual, ele passa a ser menor ou igual. Então, o que é que eu quero? Eu quero achar um n. Detalhe, esse n, pessoal, ele é natural, não é? Esse n é natural, porque a quantidade que você joga, ou você joga 2 vezes, joga 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes, você não joga 3,5. Ou você joga 3 ou joga 4, joga 5 ou 6, ok? Então você está buscando n, na qual você eleve a 1 meio e o resultado seja menor ou igual a 1/10. Então, justamente, para que 1 meio elevado a um certo número seja menor ou igual a 1/10, o 2 elevado a n, né? Porque isso aqui, ó, é justamente 1 elevado a n dividido por 2 elevado a n, e 1 elevado a n é 1. Então, o que você está procurando? Você está procurando um 2 elevado a n que seja justamente maior do que 10, para quando fizer a divisão ele se torne menor, que é justamente o sinal que nós temos. E aí vocês podem testar, para ficar mais óbvio para vocês, para ficar mais fácil a visualização. Olha aí, ó. Se você pegar 1 meio ao quadrado, dá 1/4. 1/4 ainda é maior que 1/10. Se você pegar 1 meio elevado a 3, dá 1/8. 1/8 ainda é maior do que 1/10. Nós estamos procurando o primeiro, que é menor do que 1/10. Menor ou igual. Se eu elevar 1 meio elevado a 4, dá 1 sobre 16. E aí sim, 1 sobre 16 é menor do que 1/10. Logo, foram 4 tentativas. Com isso, letra B. Ok? Dúvidas sobre probabilidade? Nós temos justamente vídeos no canal e você pode deixar seu comentário aqui no vídeo que nós entramos em contato. Até mais!